Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chave Gemista. O Clube do Remo anuncia mais uma contratação visando a temporada 2024, dessa vez para o meio-campo. Quero também conversar sobre a atuação do Leão no clássico deste domingo contra o seu maior rival, onde deixamos a desejar, saímos com o resultado que não foi de vitória e muitas críticas em relação às escolhas do técnico Ricardo Catalá. Então eu vou trazer alguns pontos positivos e os negativos desse clássico, inclusive sobre o trabalho do nosso treinador. Falar também a respeito dos problemas que aconteceram de acessibilidade no Mangueirão, sobre o Borderô e também falar sobre, claro, o aniversário do Leão Azul Paraense, 119 anos, e ontem uma festa inesquecível, espetacular do Fenômeno Azul. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chave Gemista, porque assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom CHAVEGEMISTA ou também clicando no primeiro comentário fixado. Lembrando, se cadastrando aqui na Bet Nacional, pelo nosso link exclusivo, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo. Recado também aqui da Clínica Doutora Tamara Borges, que dispõe de vários tratamentos odontológicos para você e sua família, com condições especiais para quem segue aqui o Chave Gemista. É só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela, ou entrar em contato pelo WhatsApp e agendar a tua avaliação para vários tratamentos odontológicos na Clínica Doutora Tamara Borges. Bom, galera, é o seguinte, eu queria conversar com vocês a respeito do clássico de ontem do Clube do Remo contra o seu maior rival, primeiramente falando sobre os problemas de acessibilidade que aconteceram mais uma vez no Mangueirão. Muita gente reclamando do trânsito, eu fui vítima ontem do trânsito ruim, tanto para chegar quanto para sair do Mangueirão. Demorei 2 horas no trânsito, aliás, eu desci na Independência, tive que ir andando do Mangueirão, senão eu ia perder inclusive o horário da transmissão aqui do canal, do início do pré-jogo, da narração. Então eu tive que chegar muito cedo, mesmo assim, vários problemas de acessibilidade, infelizmente, só pioram, né? Só pioram e ninguém consegue resolver essa situação. Parece que as pessoas romantizam esse problema de acessibilidade e vão empurrando com a barriga. Um estádio daquele bonito, reformado, mas que a acessibilidade é péssima. Infelizmente, pesadelo para o Mangueirão. E ontem, de novo, né? O clássico Repá, tão bonito daquele, daqui a pouco a gente vai falar sobre a festa, mas acessibilidade muito ruim. Então, que as autoridades um dia conversem para resolver isso, porque parece que é um filme repetido sempre aqui e até cansa ficar batendo na mesma tecla, porque parece que a gente só quer atenção. E não é. É indignação mesmo, porque a gente paga os nossos impostos e a gente quer sair, chegar com segurança e rapidez no estádio e voltar para casa também. Aliás, falando nisso, o próximo jogo do Clube do Remo será no Baenão, diante da Tuna Luz Brasileira, na próxima quinta-feira, válido pela 4ª rodada, jogo adiado. E os ingressos já começaram a ser vendidos, R$ 40 arquibancadas do Baenão. Não, o Remo não soltou valores de cadeiras, creio eu, por conta do número de sócios ativos, as cadeiras já estão ocupadas. Achei um preço salgado, tá? De verdade, depois de um clássico Repá, cobrar R$ 40 por torcedor, eu achei salgado. Não venham falar aqui de jogo do Flamengo, do valor do jogo do Flamengo, porque não é o mesmo público, não é a mesma galera que frequenta jogo do Remo, né? Toda vez que o Remo joga aqui em Belém. Então, de verdade, não condiz, tá? O valor cobrado com a qualidade e o conforto que o torcedor vai enfrentar no Baianão. Então, realmente, eu achei salgado esse valor, especialmente por ser um pós-clássico, muita gente não recebeu ainda, enfim. O clube decidiu que vai ser R$ 40 e ficou assim. Bom, eu queria falar sobre o borderô do jogo de ontem, porque saiu o público total de pouco mais de 48 mil.
pessoas. O lado do clube do Remo ficou com um pouco mais de 23 mil, 18 mil pagantes, um pouco mais de 18 mil pagantes. O Remo levou mais de 185 mil reais de renda. Foi abaixo o público do Remo em relação ao rival. Bordeirão, uma coisa que eu não entro mais, porque, sinceramente, eu não consigo entender esses bordeirões do Mangueirão. O público parece ser um nas arquibancadas e é divulgado o outro. Inclusive, sem clubismo algum, tá? Poderia ter mais gente do rival, poderia ter mais gente nossa, que eu daria a mesma opinião aqui. De verdade, não consigo entender esses borderões aí. Já me falaram que os clubes divulgam um público a menos, que é para pagar menos impostos aí, né? Pagar menos multa, enfim, menos taxas. Mas, sinceramente, eu não consigo acreditar que só tinha ontem 48 mil pessoas. Aliás, se o Mangueirão ampliou para 53 mil lugares, onde iria caber ontem 5 mil pessoas? Fica aí o questionamento. Bom, queria falar agora sobre o jogo de ontem, né? Sobre a atuação do clube do Remo. O Remo que foi mal nesse clássico dentro de campo, infelizmente. O Leão não jogou bem. Primeiro tempo, principalmente, com muitos problemas táticos, individuais. O Remo não funcionava do meio para frente. Teve dificuldades, inclusive, na defesa, porque o Paysandu empurrava o time azulino para o seu campo de defesa. Muita pressão, inclusive ontem a gente escolheu na transmissão o goleiro Marcelo Rangel como o melhor homem em campo, né? Para mim, o Marcelo Rangel ontem foi o melhor homem em campo desse clássico Repá, pela pobreza realmente técnica do clube do Remo, especialmente falando do primeiro tempo. O Remo demorou a entrar no jogo. Depois da parada médica ali, o técnico do clube do Remo, Ricardo Carlalá, deu uma bronca no time. Foi que o time começou a entrar um pouco mais na partida, mas o Paysandu teve um domínio. O próprio Hélio dos Anjos falou que o Paysandu poderia ter saído do primeiro tempo com 2-0, e ele tem razão. O Remo foi muito mal mesmo, também pelas escolhas do técnico Ricardo Carlalá, porque a gente vinha falando na semana que, por exemplo, a parte do ataque seria melhor se o Marco Antônio tivesse jogado pelo lado esquerdo e o Echaporã pelo lado direito. O Echaporã foi mal, Marco Antônio foi mal, o Echaporã saiu no intervalo. O Remo não tinha meio campo, Daniel, Pavani e Camilo não se entendiam, estavam dispersos, longe um do outro, os três não entraram em campo. O Daniel tomou cartão amarelo, o Camilo se arrastou até o final, porque o Remo teve que queimar uma alteração também por conta da lesão do Renier. O Ícaro entrou no segundo tempo bem no lugar dele. Ontem eu achei o Liger bem no jogo, um dos melhores do Remo no jogo de ontem, muito também pela pressão que o Paysandu exerceu no primeiro tempo. No segundo tempo, algumas alterações do próprio Carlalá tentaram ajudar o Remo a melhorar seu desempenho. O Remo ficou perto da vitória também, no lance ali que o Curuá finalizou, o goleiro do Paysandu quase toma um peru histórico. O Jaderson entrou bem pelo lado esquerdo, né? Parece que o técnico do clube do Remo, o Catalá, colocou ele na posição correta dessa vez, pelo lado esquerdo, anulou ali o Edilson, lateral direito do Paysandu. O Paysandu teve dificuldades depois que o Remo fez essas alterações. Não entendi a alteração do Kelvin, né? Não entendi a entrada dele. Já que acabou de chegar no Remo, tá sem ritmo de jogo, tava parado há um bom tempo. Realmente não consegui entender. Não é só pelo gol que ele perdeu, não, de maneira bizonha. Mas realmente não consegui entender. Não é possível que não tinha alguém melhor que ele, né, no elenco para ter entrado ontem. Até o próprio Felipinho da base eu acho que jogaria melhor. Não estou puxando a sardinha para a base, tá? Falo em relação à comparação com o próprio Kelvin, que entrou muito mal ontem. Mas falando sobre as escolhas do Carlalá, né? Ele vai ter que repensar algumas coisas, especialmente sobre esquema tático, porque você ficar num jogo grande como ontem, com o Paysandu pressionando o teu time o tempo todo para o campo de defesa, jogar só com o volante é perigoso. Então ontem o Daniel ele ficou sobrecarregado justamente por isso, porque ele não tinha ajuda de alguém na marcação, o Remo não tinha posse de bola e o Paysandu ficava amassando a gente. Então futuramente, provavelmente, a gente vai começar a pensar em colocar um volante ali de melhor marcação, aproximar mais esse meio campo ou colocar mais um homem de meio campo para ajudar alguém ali na marcação dos volantes, tá? Tirar um atacante, se for opção, jogar no 4-1-4-1, fechando aquela linha ali, povoando mais o meio-campo. Agora, como eu comentei nas redes sociais hoje, algumas pessoas não entenderam, tentaram levar para outro lado, como se eu estivesse puxando o saco do treinador, coisa que não é verdade. Eu acho muito cedo você tacar pedra e dizer que o trabalho está errado, que não serve mais, que tem que demitir o Catalá, que ele não é técnico para o clube do Remo. Ano passado, o Remo começou a temporada com 9 vitórias seguidas com o Marcelo Cabo, ganhando times pequenos.
e deu no que deu. Até chamaram lá de meu amor para o cabo lá e deu no que deu. Começamos depois a Série C com 4 derrotas e lutamos para não cair. Ano passado, a gente só foi jogar um clássico Repá, que é um jogo que tem um peso grande, eu sei disso, vocês sabem também. No mês de março. No mês de março, na Copa Verde, depois, na última rodada da fase de classificação do Parazão. Deu no que deu, a gente perdeu. Então, jogar um clássico na terceira rodada era complicado. E se o Remo vencesse ontem, eu estaria falando a mesma coisa aqui. O Remo não está pronto. Mas o Remo, mesmo não estando pronto, está longe de ser tudo errado. Nem 8 e nem 80. Se ele ganhasse ontem, não estava tudo certo. E se perdesse, não estava tudo errado. Mas a atuação do Remo realmente foi preocupante. Eu não gostei. Vocês viram a minha fisionomia na transmissão ontem do canal. O Remo não fez um bom primeiro tempo. Melhorou no segundo, porque o Paysandu também caiu tecnicamente, sentiu o cansaço. Um jogo muito pobre, tecnicamente, das duas equipes, né? Muito abaixo. Mas por quê? Estava muito abaixo. Porque era apenas o terceiro jogo do Remo, o quarto jogo do rival. A gente teve 2 partidas adiadas e não é a mesma coisa, galera. Treinamento é uma coisa, jogo é outro. Vocês sabem disso. A intensidade, ela é diferente. Ela é diferente. E isso faz a diferença no futebol. Então, repito mais uma vez. O nosso treinador, o Ricardo Carlalá, ele pode não dar certo daqui a 2, 3 meses. Nem sei mais ele treinador do Remo. Mas eu acho muito cedo tacar pedra e dizer que tá tudo errado e que o cara tem que ir embora. Vocês não vão ver eu trazendo opinião aqui irresponsável. Eu vou trazer minha opinião aqui baseado no que eu vejo, baseado no que eu acho e baseado no que é o futebol. Não existe um trabalho dar certo com 3 jogos. Como também não existe um trabalho dar tudo errado com 3 jogos. Nem lá em cima e nem lá embaixo. Nem 8 e nem 80. Como eu comentei hoje nas redes sociais. Algumas pessoas entenderam, fico feliz. Outras, infelizmente, não entenderam. Já vieram com agressão e tal. A primeira discordância do ano, né? A primeira discordância do ano. Minha opinião, quero ouvir a de vocês também. Porque o Chaves Remista é um canal democrático. Eu adoro ler a opinião de vocês. Mas com respeito, obviamente. Então comentem aí. O que, é que vocês estão achando do trabalho do técnico do Clube do Remo, Ricardo Catalá. Falei agora há pouco sobre a atuação ruim dos meias do Clube do Remo, especialmente do Camilo. Pois é, vai chegar mais um cara aí para ajudar o Camilo nesse setor, né? Que é o Matheus Anjos, que foi contratado pelo Clube do Remo. Agora à noite, o Leão Azul Paraense anunciou essa contratação. Dias atrás a gente tinha trazido essa informação lá do Portal FutePA, do próprio Magno Fernandes, de que o Remo estava tentando, né, a contratação dele. No primeiro momento o Remo teve uma negativa, depois avançou e agora conseguiu fechar. Matheus Anjos, que estava na equipe do ABC no ano passado, foi um dos destaques da equipe de Natal, que teve uma temporada ruim, mas os torcedores do ABC lamentaram muito essa saída de lá da equipe potiguar. Tomara que ele chegue para jogar, chegue para ajudar, que seja mais uma peça importante desse time comandado pelo técnico Ricardo Catalá. Muita coisa para ser melhorada no clube do Remo, seja em defesa, meio e ataque. O Remo está longe do ideal. Repito, mesmo que tivesse vencido ontem, o Remo estaria longe do ideal. Galera, e o que falar de ontem, né, pessoal? Que festa maravilhosa. Ontem, o craque da partida foi o Fenômeno Azul. As duas torcidas, na verdade, fizeram uma festa muito legal. Hoje teve a zoeira, né? Eles falando do nosso mosaico, a gente falando do mosaico deles, faz parte também da rivalidade. Graças a Deus, dentro do Mangueirão, não teve nenhum tipo de problema. Infelizmente, aconteceram algumas coisas fora também, que infelizmente acontece em clássico, mas deixa isso pra lá. E a festa ontem foi perfeita, né, galera? Que falar do mosaico, dos 2 mosaicos que o Fenômeno Azul proporcionou ontem pra gente. Muito bem organizado. Parabéns aí à comissão de festas, né? A remoçada que puxou essa campanha, as organizadas também se empenharam. A campanha que foi batida aí na última terça-feira, durante inclusive o nosso podcast, onde a gente recebeu a equipe de marketing da remoçada. E deu tudo certo ontem, a galera colaborou, chegou cedo, né? Fiquei orgulhoso de vocês aí que chegaram cedo. E ontem o mosaico histórico aí, 2 mosaicos, né? A bandeira do Pará no fundo, 1905, a provocação pro rival e depois o leão aí também sendo colocado para o Brasil inteiro ver. Aliás, o Repá ontem ele repercutiu no Brasil inteiro. Tinha a final da Supercopa do Brasil rolando, quase ninguém falou. Só se falou da festa das 2 torcidas ontem no Mangueirão. Público sensacional.
tem nem o que dizer, né, pessoal? Tem nem o que dizer, se não fosse, essas 2 torcidas, se não fosse o Fenômeno Azul, principalmente aí, o futebol paraense já tinha ido para as cucuias há muito tempo. Então parabéns às 2 torcidas, sem clubismo algum aqui, e ao Fenômeno Azul, que proporcionou essa grande festa. E amanhecer hoje orgulhoso dessa festa, no aniversário do Clube do Remo, é sempre muito especial. Mais um dia 5 de fevereiro chegou, 119 anos do Clube do Remo, dia sempre muito emocionante, com muito remismo, com muitas lembranças, com muitas reflexões sobre o que é a nossa vida como remista. E fazer esse trabalho aqui no YouTube, colaborar com vocês é algo muito gratificante para mim, muito emocionante. Agradeço todos os dias a Deus pela oportunidade de estar aqui conversando com a torcida que eu aprendi a amar, com o clube que eu amo desde que eu me entendo por gente. Seguir esse trabalho aqui no YouTube falando sobre o Clube do Remo é o que move a minha vida. Ainda mais esse ano, que eu vou ganhar o meu filho ou a minha filha, já que a minha esposa está esperando. 2024 é um ano muito especial para mim, um ano que vai mudar a minha história como um ser humano. E seguir falando sobre o Clube do Remo aqui no canal é muito gratificante para mim. Salve Clube do Remo, filho da glória e do triunfo. Parabéns pelos seus 119 anos. Que venham muitas glórias, muitos triunfos e que o remismo aumente cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês que assistem a gente por aqui, que têm paciência, que respeitam o nosso trabalho, que discordam, que concordam e que estão com a gente aí já há quase 4 anos. Beleza? Ontem a nossa transmissão, a gente teve alguns problemas. Agradeço a todo mundo que teve paciência. Vamos melhorar. Muita coisa boa a ver pelo canal ainda. Tá bom? Na paz. Fiquem na paz sempre vocês do outro lado. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez ao Filho da Glória e do Triunfo. Leão, eu te amo. Tamo junto e até a próxima. Valeu.